Quando olhamos para o céu noturno, em uma noite escura e sem nuvens, vemos milhares de estrelas. Cada pontinho brilhante que observamos é uma janela para o passado, pois a luz dessas estrelas viaja por anos, décadas ou até milênios até chegar aos nossos olhos. É como se estivéssemos olhando para uma tapeçaria cósmica, tecida ao longo de bilhões de anos. Elas brilham como diamantes espalhados por um pano de veludo escuro, cintilando e piscando, cada uma com sua cor e intensidade próprias. Algumas parecem mais azuladas, outras avermelhadas, revelando diferentes idades e temperaturas. O céu noturno é um verdadeiro espetáculo de luzes, um convite à contemplação e à curiosidade. Mas você sabia que essas estrelas não estão sozinhas? Elas fazem parte de grupos, aglomerados e principalmente de estruturas ainda maiores, que desafiam nossa imaginação. Elas fazem parte de algo muito maior, algo verdadeiramente gigantesco: as galáxias. Uma galáxia é como uma cidade cósmica, onde bilhões de estrelas convivem, orbitando um centro comum, muitas vezes habitado por um buraco negro supermassivo. Imagine um agrupamento imenso, formado por bilhões, até mesmo trilhões de estrelas, todas unidas pela força da gravidade. Isso é uma galáxia. Além das estrelas, há planetas, poeira, gás e mistérios ainda não desvendados. Cada galáxia é única, com formas e tamanhos variados. Algumas são espirais, outras elípticas. E há até galáxias irregulares, com formatos surpreendentes. E a nossa galáxia, a Via Láctea, é apenas uma entre bilhões de outras que existem no universo. Ela abriga o nosso sistema solar e, consequentemente, a Terra. Mas, quando olhamos para o espaço profundo, percebemos que somos apenas uma pequena parte de um universo vasto e misterioso. É difícil imaginar a vastidão do cosmos e a quantidade de galáxias que ele abriga. O telescópio espacial Hubble, por exemplo, já registrou imagens com milhares de galáxias em uma única fotografia, cada uma delas repleta de estrelas, planetas e, quem sabe, outras formas de vida. As galáxias são como ilhas cósmicas, cada uma com sua própria história, sua própria população de estrelas, planetas, nebulosas e outros objetos celestes. Elas podem se encontrar, colidir e se fundir, dando origem a novas formas e fenômenos espetaculares. Cada galáxia é um universo em miniatura, com segredos esperando para serem descobertos. Ao estudá-las, os astrônomos desvendam os segredos da formação e evolução do universo, desde o seu nascimento até os dias de hoje. Eles utilizam telescópios potentes, sondas espaciais e simulações em computadores para entender como as galáxias surgem, crescem e mudam ao longo do tempo. Prepare-se, pois vamos embarcar em uma jornada fascinante para desvendar os mistérios por trás dessas maravilhas cósmicas. Vamos explorar as galáxias, conhecer suas características, suas histórias e entender o papel fundamental que desempenham na grande tapeçaria do universo. A aventura está apenas começando. Para entendermos como as galáxias se formam, precisamos voltar no tempo, muito tempo atrás, até o momento em que tudo começou, o Big Bang. Imagine um universo ainda inexistente, um vazio absoluto, onde não havia espaço, nem tempo, nem matéria. Tudo o que conhecemos estava concentrado em um único ponto, menor do que um átomo, mas com uma energia inimaginável. Imagine um ponto incrivelmente pequeno, denso e quente, contendo toda a energia e matéria do universo. Esse ponto, chamado de singularidade, era tão compacto que desafia até mesmo nossa compreensão. Então, há cerca de 13,8 bilhões de anos, esse ponto explodiu em um evento colossal, liberando toda a energia e matéria que dariam origem ao cosmos. Essa explosão não foi como uma explosão comum, mas sim uma expansão repentina do próprio espaço. A partir desse momento, o universo começou a se expandir rapidamente,
crescendo em todas as direções. Ao mesmo tempo, ele foi esfriando, permitindo que as partículas começassem a se formar. Nos primeiros instantes, tudo era um caos absoluto. Um turbilhão de partículas elementares, como quarks, elétrons e fótons, se chocando em altíssimas velocidades. Era um ambiente hostil, onde nada permanecia unido por muito tempo. Mas à medida que o universo se expandia e esfriava, esse caos começou a diminuir. As partículas passaram a se mover mais devagar, e as primeiras ligações começaram a surgir, formando átomos simples como o hidrogênio e o hélio. A gravidade, uma das forças fundamentais da natureza, entrou em ação. Ela começou a atrair a matéria dispersa, puxando partículas umas para as outras, formando aglomerados cada vez maiores. Com o tempo, essas partículas se atraíam e se agrupavam, formando imensas nuvens de gás e poeira cósmica. Essas nuvens eram tão vastas que podiam conter milhões de vezes a massa do nosso Sol. Essas nuvens, gigantescas e frias, tornaram-se os berçários das primeiras estrelas. Dentro delas, a gravidade continuou seu trabalho, comprimindo o gás até que, em alguns pontos, a pressão e a temperatura ficaram tão altas que as primeiras estrelas começaram a brilhar. E dessas estrelas surgiriam as primeiras galáxias. O Big Bang é um conceito complexo, mas fundamental para entendermos a história do universo e a formação de tudo o que vemos hoje, incluindo nós mesmos. Cada átomo do nosso corpo já fez parte desse processo cósmico, mostrando que, de certa forma, todos somos feitos da mesma semente que originou o cosmos. Após o Big Bang, o universo era como um mar de gás e poeira. Esses elementos, principalmente hidrogênio e hélio, os mais simples e abundantes do cosmos, flutuavam em nuvens gigantescas, escuras e frias, chamadas de nebulosas. Imagine essas nebulosas como imensos berçários estelares, onde as estrelas nascem. Dentro dessas nuvens, a gravidade atuava como um maestro, reunindo lentamente o gás e a poeira em regiões cada vez mais densas. À medida que a matéria se acumulava nesses pontos, a temperatura e a pressão aumentavam drasticamente. Essa força gravitacional intensa comprimia o núcleo dessas nuvens, levando ao nascimento das primeiras estrelas. Essas primeiras estrelas, muito maiores e mais quentes que o nosso Sol, iluminaram o universo, marcando o fim da chamada Idade das Trevas e dando início à formação das primeiras galáxias. No coração das nebulosas, a gravidade continuava a agregar matéria, comprimindo o gás e a poeira. A temperatura no núcleo dessas regiões aumentava cada vez mais, até atingir um ponto crítico, cerca de 10 milhões de graus Celsius. Sob essa temperatura e pressão extremas, os átomos de hidrogênio começavam a se fundir em um processo chamado fusão nuclear. Essa reação liberava uma quantidade colossal de energia, dando origem à luz e ao calor das estrelas. As primeiras estrelas a se formarem eram diferentes das que vemos hoje. Eram muito maiores, mais quentes e tinham uma vida muito mais curta, terminando em explosões estelares titânicas chamadas supernovas. Essas explosões enriqueciam o meio interestelar com elementos mais pesados, como carbono, oxigênio e ferro, elementos essenciais para a formação de planetas e, eventualmente, da vida como a conhecemos. Com o passar do tempo, as estrelas não se mantiveram sozinhas. Elas começaram a se aproximar, atraídas por uma força invisível, mas poderosa: a gravidade. Essa força, que atua em todo o universo, foi responsável por reunir as estrelas em grupos cada vez maiores, transformando o caos inicial em estruturas organizadas e surpreendentes. A gravidade continuava a agir em escalas ainda maiores, unindo as estrelas em aglomerados,
que por sua vez se agrupavam em estruturas ainda maiores, as galáxias. Esses aglomerados de estrelas, compostos por milhares ou até milhões de sóis, tornaram-se os blocos de construção das galáxias, que se formaram ao longo de bilhões de anos, em um processo lento e fascinante. Hoje, sabemos que existem bilhões de galáxias no universo observável, espalhadas por distâncias inimagináveis. Cada uma dessas galáxias é como uma ilha cósmica, com sua própria história, tamanho e forma, abrigando bilhões ou até trilhões de estrelas, planetas, nuvens de gás e poeira, além de mistérios ainda não desvendados. Algumas galáxias, como a nossa Via Láctea, apresentam uma estrutura em espiral, com braços longos e curvos que se estendem a partir de um núcleo brilhante. Nesses braços, novas estrelas continuam a nascer, iluminando o espaço com sua energia e calor. A Via Láctea é apenas uma entre muitas galáxias espirais, cada uma com características únicas. Outras galáxias são elípticas, com formato ovalado e aparência mais suave, compostas principalmente por estrelas mais velhas e pouca poeira ou gás. Essas galáxias costumam ser maiores e mais antigas, testemunhas silenciosas de épocas remotas do universo, onde a formação estelar já diminuiu consideravelmente. Há também as galáxias irregulares, que desafiam qualquer padrão. Sem uma forma definida, elas frequentemente surgem do resultado de colisões ou interações gravitacionais com outras galáxias. Essas interações podem distorcer suas estruturas, criando formas caóticas e espetaculares, verdadeiros laboratórios cósmicos de transformação. Cada tipo de galáxia guarda pistas importantes sobre a história do universo e os processos que governam a formação e evolução desses objetos celestes. Ao comparar suas formas, tamanhos e composições, os cientistas conseguem reconstruir eventos do passado cósmico e entender como o universo se transformou ao longo do tempo. Observar e estudar as diferentes formas, tamanhos e composições das galáxias ajuda os astrônomos a entender os mecanismos que moldam o cosmos e a desvendar os mistérios da evolução do universo. Cada descoberta, cada imagem capturada por telescópios modernos, amplia nosso conhecimento e nos aproxima das respostas para perguntas fundamentais. De onde viemos? Como o universo evoluiu? E qual será o seu destino final?